Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje processo penal. Vamos trabalhar a matéria de inquérito policial, essa matéria é muito importante para os concursos públicos e exame de ordem, ok? Essa matéria é tão importante que nós vamos dividir ela em 3 aulas, tá? Começando hoje com a página introdutória, tratando as características e outros detalhes. Já saúdo nossos alunos da mentoria que nos acompanham, nossos fiéis alunos da mentoria. Um abraço e vamos trabalhar em cima desse assunto agora. Então, introduzindo a nossa conversa, temos que entender o que seria uma persecução penal, ou persecutio criminis, ou persecução criminal. Então, o que seria isso? É que para a apuração da infração penal, e para saber quem é respectivamente a autoria, quem cometeu o crime, nós temos 2 fases bem delineadas pela doutrina e que entende-se pela persecução do crime. Essa perseguição do crime. A primeira fase é uma fase preliminar, inquisitiva e investigativa, por exemplo, via a instauração do inquérito policial. Nós vamos aprender que o inquérito policial ele é espécie de um gênero chamado investigação criminal. Bacana? A segunda fase a segunda fase submissa à dialeticidade, grava esse nome, dialeticidade, ou melhor dizendo, ao contraditório e à ampla defesa, ok? Ela é submissa ao contraditório e ampla defesa e é denominada a fase processual. Professor, isso eu já sei. Então, beleza, maravilha. É bom que vocês saibam que realmente existem essas fases muito bem definidas na persecução penal brasileira. Bacana? Assim, dessa forma, nós temos a materialização do chamado jus puniendi. Jus puniendi é o direito de punir, jus, direito puniendi, punir, que só cabe ao Estado. Só cabe ao Estado. A partir do momento que o Estado juiz, Estado inquisitor, Estado juiz em si, afastou a chamada vingança privada, afastou a possibilidade do cidadão ir lá e resolver fazer justiça com as próprias mãos, inclusive é crime isso no Brasil hoje, e tomou para si a resolução dos conflitos, eu tenho ali o jurisprudense exclusivo do Estado. Bom, para realizar o controle social, para realizar o controle da sociedade, eu tenho os instrumentos de controle. Um desses instrumentos de controle é a polícia. A polícia, ela controla de forma diretamente ela controla o que? A sociedade. Okay? O Ministério Público, o Judiciário, são controles diretos da sociedade. Isso quem estuda é criminologia. Bacana? Tem um controle também chamado controle formal, então alguns também chamam de controle indireto ou controle informal. Por exemplo, a religião. A religião controla o sujeito. A religião fala, não matarás, o cara não mata. Ok? Então a ideia é essa, que existe outro instrumento de controle que não seja só o Estado. Bacana? E nesse contexto, eu tenho então que a instituição da polícia, ela realiza esse controle. Tá? Então, eu tenho que o seguinte, eu tenho na doutrina, eu tenho a chamada polícia judiciária, polícia investigativa, e de outra banda eu tenho a chamada policiamento preventivo ou ostensivo, né? O preventivo ou ostensivo, ele é levado a cabo pela polícia militares, né? Pela polícia militar dos estados, né? Que não possuem atribuição em regra, né? Para a realização de investigação preliminar. Não tem essa atribuição de fazer investigação preliminar. Só as militares propriamente dita, né? Então, a obrigação, a atribuição de investigar infrações penais cabe às polícias civis. No âmbito estadual, eu tenho a Polícia Civil, e no âmbito federal, eu tenho a Polícia Federal, que exerce, então, 2 principais funções, dentre outras que é estabelecido pela lei e pela própria Constituição. Investigar infrações penais, coletando provas sobre a autoria da materialidade e auxiliar o Poder Judiciário. Ok, cumprindo ordens judiciais, o mandado de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva, todos esses atributos pareados à sua função de investigação. Bacana? E aí surgem 2 correntes, né? 2 correntes doutrinárias que explicam. Qual é a diferença de polícia judiciária e polícia investigativa? Ou é tudo a mesma coisa? Bom, uma primeira corrente vai dizer que a polícia judiciária abrange as polícias civis e a federal no exercício da investigação de infrações penais ou o auxílio do Poder Judiciário. Então, polícia judiciária vai englobar tanto o conceito de investigação da infração penal, como também do auxílio do Poder Judiciário. Alguns chamam isso de longa-manos, né? Longa-manos é isso, essa longa-manos, ela vai realizar essa função de extensão, de ajuda do Poder Judiciário, ok? Por base dessa teoria, dessa corrente, temos o artigo 4º do CPP,
que diz assim: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Bacana? Então seria isso, a polícia judiciária, como já começa falando, polícia judiciária, né? Será exercida pelas autoridades, cuidado aqui, viu gente? Cuidado aqui, ó, autoridades policiais, tá? É comum em prova o examinador colocar aqui, em vez de policiais, colocar judiciais também, tá? Toma cuidado. No artigo 4º, é polícia judiciária, será exercida pelas autoridades policiais, tá? Bacana? Então essa corrente, inclusive, é a majoritária e é a adotada pelo nosso Código de Processo Penal. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Inclusive, tem até um exemplo que a própria súmula vinculante 14 traz esse raciocínio. De outra banda, eu tenho uma corrente minoritária, tá? Que vai e é muito adotada para aqueles que fazem concurso na área de policial, né, na área de polícia, que a Polícia Civil e a Polícia Federal podem ser polícia judiciária ou podem ser polícia investigativa. Aqui não seria a mesma coisa. Não seria o mesmo conceito uníssono, e sim um conceito divergente. Existiriam dois papéis bem distintos, tá? A depender da função que estejam exercendo, a polícia judiciária não abrangeria todas as atribuições de polícia. Então, a polícia judiciária é a PC ou a PF quando praticarem atos no auxílio do Poder Judiciário. Aí chamaria isso de polícia judiciária. E seria a polícia investigativa quando a Polícia Civil ou a Polícia Federal atuam na investigação de coleta de provas, sobre a autoridade, materialidade das infrações, e é polícia investigativa e não polícia judiciária nesse caso, ok? Essa posição encontra fundamento no próprio artigo 154, parágrafo 1º, que diz assim: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União, e estruturada em carreira, destina-se: inciso 1, a apuração de infrações penais. E lá no 4, exercer exclusivamente as funções de Polícia Judiciária da União. Então, pelo artigo 154 da Constituição, perceba que há duas funções claramente distintas e não é o mesmo sentido, tá? Então, seria bem diferente, seria duas funções distintas. Polícia Judiciária uma coisa, Polícia Investigativa outra coisa. Inclusive, o artigo 2º da Lei 12.830 de 2013, né? Adotou a segunda corrente, essa lei que trata a respeito da investigação policial. Muito importante essa leitura dessa lei, é curtinha ela, tá? Que traz o seguinte: adotou a segunda corrente que representa o entendimento prevalecente entre os delegados de polícia, né? Quem faz concurso para delegado de polícia segue esse raciocínio do artigo 2º, que faz assim, dessa lei 12.830, 213, que tem que saber de cor, né? Tem que saber de cor mesmo quem faz prova de polícia. Faz assim o artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Beleza? Tranquilo? Avançando, quem é considerado a autoridade policial? Bom, para facilitar a nossa conversa, normalmente nos concursos públicos, nos estudos, a gente sabe, olha, quem é a autoridade policial é o delegado de polícia, e ponto, tá? É o delegado de polícia civil ou federal. Então, quando você lê no Código de Processo Penal, falou autoridade policial, leia-se delegado de polícia, ou civil ou federal. Bacana. Essa é a corrente majoritária. Mas existe outra corrente, né? Ah, pessoal, muitas correntes. Não, mas essa parte introdutória realmente é a parte de correntes. Tem que saber, tá? Tem que saber. A segunda corrente vai tratar que a autoridade policial não seria necessariamente o delegado de polícia, tá? Mas sim o agente público estatal, o agente público do Estado, que está designado para exercer essa função de autoridade policial, que pode ser um policial civil ou militar, por exemplo. É a tese definida por alguns para que os policiais militares possam lavrar o termo circunstancial de ocorrência, né? No caso de infrações de menor potencial ofensivo, que está contido lá no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Então, essa corrente, inclusive o FONAGE, o artigo 34, ou enunciado 34 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, protege esse raciocínio, defende esse raciocínio, que fala o seguinte: atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela polícia civil ou militar. Termo circunstanciado, ele substitui o chamado inquérito policial. Termo circunstanciado de ocorrência, ele é lavrado nos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que a pena máxima não ultrapassa a 2 anos. Inclusive, tem um posicionamento do STF, né, de 2020, recente, né, recente. Estamos em 2021, então é recente, em 2020, que é possível, né, é possível a lavratura, né, é possível a lavratura do TCO pela autoridade judicial, ou seja, pelo juiz, o magistrado, isso mesmo, daquele que porta drogas para uso próprio, tá?
E aí, nesse caso, lá do artigo 28 da Lei de Drogas, né? E essa situação não ofende os parágrafos 1º e 4º do artigo 144 da Constituição Federal, que são artigos que se tratam da chamada segurança pública. Beleza? E nem interfere na imparcialidade do juiz, tá? Então, a ideia do Supremo, inclusive quem foi relator desse caso foi a ministra Carmen Lúcia, foi que o artigo 28 e, salvo engano, 42 ou 46 da Lei de Drogas, ele foi estabelecido para proteger 48, a lei, parágrafo 3º, artigo 48 da Lei de Drogas, ele foi ditado em benefício do usuário de drogas, né? Eles visam afastar do ambiente policial, quando possível, né? E evitar que seja indevidamente detido esse usuário pela autoridade policial. Então a ideia é evitar que essa pessoa que está portando droga para uso próprio, ele fique naquele ambiente da delegacia de polícia, que ele passe por isso, ok? Essa é a ideia protetiva do artigo 28. Eu sei que alguns torcem um beiço para isso, ficam bravos com isso, mas é um entendimento do Supremo protetivo ao usuário portador de drogas, ok? Beleza? Tranquilo? Mas não estou falando traficante, estou falando do usuário. Então a ideia de possibilitar que o juiz já faça o serviço do TCO, já lavra ali, não precisar o sujeito ir até a delegacia, já ganha tempo e evita esse contato do usuário. Bacana, beleza? Prova de defensoria é muito importante esse julgado, ok? Delegado e suas atribuições, né? Qual é a atribuição do delegado de polícia? Bom, com o advento de 88, da Constituição de 88, a polícia judiciária passou a ser gerida por delegados concursados, tá? Antes, inclusive, né, os delegados, antes de 88, até o nome fala delegados, eram delegações, né, administrativas. E até eu lembro na época da faculdade, a gente chamava alguns, quando estagiávamos no núcleo de prática, tinha a possibilidade de nós irmos até a delegacia, e quando a gente chegava na delegacia, tinha um delegado que não era concursado, né? Esse delegado que veio antes de 88. Tinha até um apelido, chamado delegado calça curta, né? Calça curta, né? Então, hoje não, hoje é necessário ser delegado de polícia, alguns concursos exigem um tempo de experiência na atividade jurídica, alguns estados não, praticamente a maioria dos estados não exige essa experiência, o bacharel de direito já pode automaticamente ser delegado de polícia, ok? É importante salientar que hoje, com o artigo 3º da Lei 12.830 de 2013, o delegado de polícia, ele merece o mesmo tratamento protocolar, tá? Mesmo tratamento protocolar que recebe os magistrados, ok? Os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados. Ele está dizendo o que é essa norma? Por que foi necessário estabelecer isso por lei? É dizer que o delegado de polícia, ele possui o mesmo nível jurídico, ele tem o mesmo, deve receber o mesmo tratamento, tá? E aí gerou-se algumas situações esdrúxulas no Brasil, né? Alguns delegados às vezes não receberam um pedido porque não trataram ele de excelentíssimo senhor, porque diziam, se eu tenho o mesmo tratamento do juiz, então tem que me chamar de excelentíssimo senhor. Então realmente foram situações pontuais que aconteceram isso, mas a maioria da classe dos advogados, dos delegados de polícia, que estudam muito para passar no concurso público, não faz esse tipo de postura. Mas vamos lá. A autoridade policial tem jurisdição ou atribuição? Muito questionado isso, tá? Como eu acabei de falar, ele tem o tratamento protocolar, mas não tem jurisdição. O delegado não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o judiciário, é o juiz. O delegado de polícia, ele tem atribuição. Vão te perguntar também, o delegado tem competência ou tem circunscrição? Tecnicamente, ele tem circunscrição, que é a área de atuação, tá? Então, são detalhes importantes para você estudar, tá? Para você ficar atento. Então, então, ele tem atribuições em suas circunscrições. Esse é o conceito correto. Então, o delegado ele tem atribuições em suas circunscrições, tá? Que é o território onde ele pode atuar. Sendo a atribuição a quantidade do poder fixado por lei, que irá delimitar a margem da atividade de determinada autoridade, até onde ele pode chegar. A tradução seria isso. Então, quais seriam os critérios para distribuir essas atribuições? Bom, a doutrina entende que existem 3 critérios. Um critério territorial, um critério material e um critério pessoal. O critério territorial, a circunscrição que se consumou o crime, que ali figura como uma linha mestra na definição da atribuição do delegado, ou seja, o local onde deverá ser instaurada a futura ação penal. Então, de acordo com as regras do artigo 69 e seguintes do CPP,
seguem esse raciocínio. Por exemplo, se o roubo foi cometido na cidade de Cuiabá, o inquérito policial deve se tramitar nessa comarca. Por óbvio, as investigações devem se dar nessa comarca. Caso seja instaurado por engano, deverá ser remetido para a comarca correta. Ok? Tranquilo? A autoridade de uma circunscrição pode realizar diligências em circunscrição alheia sem a necessidade de expedição de carta precatória para tal fim? Vamos lá. Então a ideia é o seguinte. Se eu estou aqui em Cuiabá, existe uma situação em Várzea Grande, que é uma cidade vizinha aqui de Cuiabá. Eu preciso expedir uma carta precatória para Várzea Grande, para que ele possa me autorizar a entrar em Várzea Grande, para que eu possa cumprir, para que, na verdade, entrar não, eu remeto para o delegado de Várzea Grande, para o delegado de Várzea Grande fazer, digamos, uma busca e apreensão ou fazer alguma diligência. Eu preciso mandar esse documento por e-mail, sei lá. O artigo 22 nos explica isso. O artigo 28 já previu esse raciocínio e traz o seguinte, ó. Ele fala assim, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos e que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórios ou requisições. E bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Então, não é necessário, tá? Exceto nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição, tá? Se houver mais de uma circunscrição, ou seja, várias áreas de circunscrições, aí não tem como realizar, é necessário o quê? A carta precatória, tá? Então, a autoridade de circunscrição pode realizar diligência em circunscrição alheia sem a necessidade de expedição de carta precatória para tal fim? Não. Então, exceto nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição. Então, como Cuiabá e Várzea Grande, não precisa de carta precatória. Bacana, beleza, maravilha. Bom, acho que ficou esquisita essa minha pergunta aqui. A autoridade de circunscrição pode realizar diligência em circunscrição alheia? Peraí, deixa eu retificar aqui. É isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma circunscrição alheia, por exemplo, Cuiabá, e aí aconteceu um fato em São Paulo, capital de São Paulo. É circunscrição alheia, bacana? Tem como chegar e realizar uma operação lá sem a autorização da outra comarca? Ou, melhor dizendo, sem que enviar uma carta precatória? Não, tem que enviar uma carta precatória. E aí o pessoal de São Paulo realiza o cumprimento da ordem, ok? Da ordem ou da diligência. Bacana? Agora, se for circunscrição, mais de uma circunscrição, ou seja, quando fala mais de uma circunscrição, ele está dizendo essas circunscrições que são próximas uma da outra. Nesse caso, não precisa, né, não precisa da carta precatória. E não, exceto nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição. Bacana, agora sim. Vamos evoluir. Outro critério é o critério material. Como se dá o critério? O primeiro critério territorial, que é o local onde cometeu o crime, né? E o segundo critério, o critério material. É o que ocorre com as chamadas delegacias especializadas, né? O que ocorre com as chamadas delegacias especializadas. Especializadas em furto e roubo, especializada em tráfico, especializada em combate ao crime organizado e outras mais, tá? Então, por esse critério, teremos uma bifurcação das polícias em estadual e federal, né? Estado Federal. A Polícia Federal pode investigar crimes estaduais? A pergunta é, pode ter crimes, investigar crimes estaduais? A resposta é sim, tá? A Polícia Federal pode investigar? Pode. A Lei 10.446 de 2002, ela trata a respeito disso com base na Constituição Federal no artigo 144, né? Que crimes que tiver uma chamada repercussão interestadual, e essa lei 10.446, ela traz de forma específica essa repercussão estadual. Eu tenho ainda algumas atribuição pessoal, tá? A pessoal vai tratar de, melhor dizendo, eu falei de crimes de furto, roubo, e a pessoal vai trabalhar a figura da vítima. Por exemplo, uma delegacia especializada para a proteção da mulher, no caso de violência doméstica. Aí seria uma delegacia, uma atribuição pessoal. Ok? Então, nesse caso, seria uma delegacia especializada em proteção à mulher. Agora, uma delegacia especializada em roubos e furtos, aí seria competência material. Agora, quanto à pessoa da vítima, quando analiso a pessoa da vítima, aí o critério é pessoal e não material. Bacana? Beleza? Quando o inquérito policial pode ser avocado ou redistribuído? Aliás, a pergunta é, um inquérito policial, ele pode ser avocado? O inquérito policial pode ser avocado ou retribuído? A resposta é sim, ele pode ser avocado. Ele pode ser, a autoridade superior, ele retira da mão do delegado
essa investigação e é repassada a outro delegado. Quem traz isso é a Lei 12.830 de 2013. No artigo 2º, parágrafo 4º, ela fala assim: o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado, olha os requisitos, por motivo de interesse público ou inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Então não é qualquer situação. Ela tem que ser dada pelo superior hierárquico, tem que ser despacho fundamentado, o motivo tem que ser interesse público ou inobservância de procedimento previsto na regulamentação e que prejudique a eficácia da investigação. Beleza? Última perguntinha. O delegado goza de inamovibilidade. O que é a inamovibilidade? O juiz e o promotor de justiça, ele goza de 3 garantias funcionais. É a vitaliciedade, ele só pode ser mandado embora, digamos assim, em letras miúdas, através de um trânsito julgado, uma sentença condenatória transitada julgado. Ele é irredutível os seus vencimentos, ok? Não pode diminuir. Tem critérios, não é absoluto, mas é possível a redução, mas a regra é a irredutibilidade. E a chamada inamovibilidade, ou seja, o juiz está numa comarca de Várzea Grande, o juiz está numa comarca de Tremembé, o juiz está numa comarca de Codó, ele não pode ser, digamos assim, movido por interesses. Vamos mover, esse juiz está fazendo muita coisa lá, mexendo com muitos fazendeiros, vamos mover ele para um outro local. Não pode, tá? E não é possível o CNJ, é possível também através do Tribunal de Justiça, né? Mas ali tem que ser garantido ampla defesa e contraditório. Mas a regra é que o juiz não pode ser movido. O promotor também. E o delegado, ele pode ser removido? Pode, viu, gente? Pode. Tá? Ele poderá ser removido por ato fundamentado. Quem fala isso é o parágrafo 5º do artigo 12, da Lei 12.830 de 2013, artigo 2º, parágrafo 5º. Tá? O artigo 2º, parágrafo 5º nos ensina isso. Beleza? Então ele pode ser removido. Ele não goza da inamovibilidade. Beleza? Tranquilo. Investigação criminal. Vamos lá. Quais as finalidades da investigação criminal? Para que existe a investigação criminal? Bom, a doutrina indica que um dos primeiros requisitos para tanto finalidade dela é a busca do fato oculto, né? O crime, na maior parte dos casos, o crime cometido é total ou parcialmente oculto e precisa ser investigado para atingir-se os elementos suficientes de uma autoria e da materialidade. Eles chamam isso de fumus commissive delicti, para um futuro oferecimento de uma acusação, né? Ou justificação de um pedido de arquivamento. Então, a primeira finalidade da investigação criminal é isso. A segunda é a função simbólica, no sentido de que a investigação criminal, ela tem essa função de dar visibilidade da atuação estatal investigatória e contribui num plano simbólico, olha que interessante, para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo crime, afastando assim um sentimento de impunidade. Então ela também tem essa função simbólica. E por fim, ela tem, eu presumo e entendo por mais importante, é o filtro processual, né? A investigação preliminar, a investigação criminal, ela vai servir como um filtro processual para evitar uma acusação infundada, né? Seja porque ela é despida de lastro probatório o suficiente, ou seja porque a conduta não é aparentemente criminosa. Então o processo penal é uma pena, é uma sanção, não é a condenação em si, pois não é possível processar sem punir e tampouco punir sem processar, pois é gerador de estigmatização social e jurídica do sujeito que é investigado. A gente chama isso de etiquetamento, né? Pela criminologia estuda-se etiquetamento, né? Labeling approach. E ainda causaria ao sujeito um sofrimento psíquico a respeito de um processo judicial sem fundamento. Então, esse filtro processual é muito importante para a investigação criminal. Tá? Daí a importância de uma investigação criminal preliminar para evitar processos sem suficiente fumus commissive delicti, ok? Então, por força do parágrafo único do artigo 4º
do nosso CPP, que traz que a competência da Polícia Judiciária não exclui e de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função, entende que o inquérito policial ele é espécie de um gênero chamado investigação criminal. Assim, cuidado, que eu vou dizer para você agora. A investigação criminal no Brasil não é atividade exclusiva da polícia. É possível outras autoridades realizar a investigação criminal. Por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Receita Federal, Banco Central, Corregedorias, Controladoria Geral da União, CPI, Receita Federal e etc. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a presidência, repito, a presidência do inquérito policial, que é espécie desse gênero, é privativo do delegado de polícia. Repito, é privativo do delegado de polícia, inclusive em processo, em inquérito policial que tramite perante o Supremo Tribunal Federal. Bacana? Conforme a Lei 12.830 de 2013, que estabeleceu no artigo 2º, parágrafo 1º, que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Pronto, acabou. Então eu sei que inquérito policial, essa espécie do gênero de investigação criminal, é exclusivo do delegado de polícia, tá? Muito se discutiu se o Ministério Público poderia investigar. A resposta é sim. O Supremo tem posicionamento desde 2015 que ele tem a autonomia para realizar investigações, tá? Como eu disse para vocês, o Supremo tem autonomia para investigar? Sim. Súmula 397 do STF, a 397 do STF estabelece a possibilidade do Supremo de realizar a investigação criminal dos crimes que foram ocorridos dentro do seu recinto. Tanto é que tem o famoso inquérito das fake news, né, que foi discutido perante o próprio Supremo e ele mesmo instaurou o inquérito policial, que tramita até nos dias atuais. Bacana. Então chegou ao Supremo e o Supremo falou assim, o Ministério Público pode investigar? Sim, mas ele estabeleceu alguns parâmetros para a investigação do parquete, ou melhor, do parquete do Ministério Público. Falou o seguinte, deve ser respeitado os direitos e garantias fundamentais dos investigados. Os atos investigatórios devem ser documentados e praticados por membro do Ministério Público, ok? Deve ser observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. O que é uma reserva constitucional de jurisdição? Algumas provas, alguns elementos informativos para serem produzidos necessitam de autorização do juiz. Exemplo clássico, interceptação telefônica, quebra sigilo bancário, ok? A ideia também de busca e apreensão domiciliar, ok? Bacana? Essas precisam da autorização judicial. Isso, a gente chama isso de reserva constitucional de jurisdição. Que mais? Quarto ponto. Deve ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados, acesso ao que foi, ou digamos assim, já construído no inquérito. Ok? Deve ser assegurada a garantia prevista na súmula vinculante 14, né? Que o defensor tem acesso aos autos da investigação, que eu acabei de falar. A investigação deve ser realizada dentro do prazo razoável. Os atos de investigação conduzidos pelo Ministério Público estão sujeitos ao permanente controle do Poder Judiciário. Bacana. Beleza, então ele pode investigar? Pode, mas existem essas premissas. Então, para poder fechar esse ponto, existem outras investigações realizadas por outras autoridades que não a policial. Eles chamam isso, até a doutrina de Alexandre de Moraes, né, o atual ministro, ele chamava isso de inquéritos extrapoliciais, tá? Não é o Alexandre de Moraes, é a doutrina de Fernando Capês, né? Chama isso de inquéritos extrapoliciais, que não são policiais. Ele fala que esse inquérito é realizado pela CPI, né, inquérito parlamentar presidido pela CPI, inquérito penal militar seria chamado inquérito extrapolicial, que são essas investigações criminais realizadas por autoridades que não seja o próprio delegado de polícia, que o delegado de polícia faz inquérito policial e só ele pode presidir, beleza?
E o particular, professor? O particular pode investigar? Sim, né? Eu tinha até o professor que foi governador aqui no estado do Mato Grosso, o professor Pedro Táxi, né? Um excelente professor. E ele falava que até cachorro investiga, né? Porque se o cachorro, até o cachorro pode investigar quando ele está farejando lá a droga, por que, que o particular, por que o Ministério Público não pode investigar, né? Então eu tenho que, primeiro a baliza disso é que a segurança pública é responsabilidade de todos, tá? Isso quem fala é o caput do artigo 154. Então, a segurança pública perpassa por todos, inclusive você e eu. Então, não existe uma determinação que somente o poder público possa investigar, né? A imprensa pode investigar? Pode, a imprensa pode investigar e deve, né? Órgãos sindicais, OAB e até o particular, né? A figura do detetive particular. Existe uma lei 13.000, existe uma lei que regulamenta a função função não, né? A atividade do detetive particular, que é a Lei 13.432 de 2017, que dispõe sobre o exercício do detetive particular, onde ele pode colaborar formalmente com a investigação conduzida pelo delegado. Existe essa premissa, é possível que ele possa diretamente ajudar nas investigações dadas e realizadas pelo delegado de polícia. Ok? Então, nesse argumento, é claro, é necessária a autorização do delegado, né, para que ele possa participar diretamente, né? A sua participação somente ocorrerá quando autorizada pela autorização policial expressa, né? E ele tem que concordar com isso, né? A lei fala lá no artigo 5º, parágrafo único: o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. É claro, né? Quase que não saiu. O detetive particular pode acompanhar o delegado ou investigadores nas diligências realizadas. Exemplo, participar de uma busca e apreensão? Claro que não, né, gente? Claro que não. A própria lei estabelece isso, afirma que mesmo quando foi admitida a colaboração do detetive particular, né, a colaboração dele está limitada, né? Ele não pode fazer tudo, né? Participar diretamente de diligências policiais, ele não pode fazer. Não pode participar. Beleza, tranquilo, bacana. Vamos avançar. Deixa eu falar uma súmula aqui importante, a súmula do STJ, essa súmula aqui, ó, que é cobrada em prova, que vão te perguntar: a participação do membro do Ministério Público, o promotor de justiça, na fase de investigação criminal, acarreta o seu impedimento ou suspeição para ele mesmo oferecer a denúncia? A resposta é não. Então o promotor ele pode participar da investigação e ele mesmo pode realizar a denúncia, que não haverá violação ao princípio da sua, digamos assim, não haverá uma suspeição ou impedimento dele no seu mistério, tá? Tranquilo? Beleza? O Ministério Público pode instaurar de ofício o chamado procedimento de investigação criminal, tá? É muito conhecido como PIC, né? O PIC, que é esse procedimento de investigação criminal, ele está encartado lá na resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? E postado no artigo 3º, que fala assim: o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por meio do Ministério Público no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento da infração penal, de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. Bacana, beleza? Agora vamos falar sobre investigação criminal defensiva. Falamos do Ministério Público, falamos do detetive particular e agora deixa eu falar da defesa, da Defensoria Pública principalmente, tá? O que seria essa investigação criminal defensiva? Há um conceito doutrinário em que a investigação criminal defensiva é a possibilidade do investigado, acusado ou mesmo condenado realizar diligências a fim de conseguir elementos informativos, provas de que não houve crime ou de que ele não foi o seu autor. Então, quando a gente aprende o seguinte: na fase investigatória, como ela é uma fase inquisitiva, né, ela não tem a dialeticidade, ou seja, não tem ampla defesa nem contraditório, né, direto, estou dizendo contraditório direto, não o diferido, né, mas o direto, contraditório real. Então, entende-se que o investigado ele não teria a oportunidade de provocar, dele levar, trazer provas. É verdade de que o investigado, através do seu defensor, pode requerer diligências que podem ser até negadas pelo delegado de polícia,
Bacana? Mas essa ideia aqui seria um objetivo maior. A investigação criminal defensiva é bem mais voltada para a defensoria pública, no sentido seguinte. Desde a doutrina de Ferraioli, estabelece que é necessário a estrutura de como existe um Ministério Público forte, que ele produz prova, ele vai realizar a investigação, tem que, de outro lado, também uma autoridade pública que tenha também esse poder de investigação, que tenha esse poder também de requerer diligências, para que exista já na fase investigatória uma paridade de armas. Então, os objetivos da investigação criminal defensiva, ela transcendem, não é uma investigação realizada meramente pelo advogado, e sim, a ideia é que deve existir uma autoridade pública nisso. Então, o objetivo dessa investigação criminal defensiva, ela transcende, né? Ela vai ser o quê? Ela vai trabalhar a comprovação do álibi ou outras razões, né? Ou outras razões que demonstrativas da inocência do imputado, desresponsabilização do imputado em virtude de ação de terceiros, exploração de fatos que revelem a ocorrência de causa de excludente de licitude, culpabilidade, eliminação de possíveis erros de raciocínio a quem possam induzir determinados fatos, revela vulnerabilidade técnica ou material de determinada diligência realizada pela investigação pública, exame no local e a reconstituição do crime para demonstrar a impropriedade de teses acusatórias, identificação e localização de possíveis peritos e testemunhas. Então, eu tenho que um arcabouço, inclusive esses objetivos são trazidas pela doutrina de Renato Brasileiro, né? Então, a ideia da defensiva é essa amplitude já de trabalho, de produção de prova, são elementos de formação, não sei porque estão na fase de investigação ainda, né? Mas que são elementos positivos para ao acusado, ao investigado, beleza? De forma óbvia, né? Obviamente que a investigação criminal defensiva deve respeitar a lei, a Constituição, não podendo realizar, por exemplo, uma interceptação telefônica sem autorização judicial, né? Engraçado que no projeto do novo Código de Processo Penal, né, que é um projeto de lei 156/2009, prevê expressamente a investigação criminal defensiva já no artigo 2º, tá? É possível a investigação defensiva na fase processual? Bom, apesar de ser mais comum essa análise de investigação na fase de inquérito policial, nada impede a investigação criminal defensiva ocorra também na fase judicial, e mesmo após a sentença condenatória, considerando a possibilidade de uma futura revisão criminal. Beleza? Então, a investigação criminal defensiva, meus amigos, ela transcende essa figura da mera defesa técnica na fase de investigação criminal. Ela teria uma robustez mais firme, ela teria mais corpo, mais musculatura para trabalhar de pé de par a par, né, de paridade de armas com a acusação, tá? Bom, saliento que no Brasil nós não temos regulamentação quanto à investigação criminal defensiva, e sim vozes doutrinárias, principalmente da Defensoria Pública, nesse sentido, que deve ser, claro, defendido com todas as forças nas provas de Defensoria Pública. Beleza? Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que inquérito policial não é sinônimo, propriamente dito, de investigação criminal. Investigação criminal é o gênero que tem por espécie o inquérito policial. Eu tenho investigação criminal pela pelo Ministério Público, eu tenho investigação criminal por um patrão diante do empregado, né, de uma apuração de falta grave, eu tenho uma sindicância, tudo isso é chamado de investigação lato sensu, ok? Ou extrapolicial para alguns. Para nós aqui, inquérito policial, ele é uma espécie do gênero investigação criminal e ele é presidido pela autoridade policial. Vamos conceituar inquérito policial. Anota. Inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo instaurado e conduzido pela Polícia Judiciária e voltado a colheita preliminar de provas por intermédio de um conjunto de diligências para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria, servindo de base para a formação da convicção do Ministério Público, tendo valor informativo. Bacana? Conceito bem completo a respeito de inquérito policial, tá?
Então, a ideia é que a investigação preliminar, né, é um fato constante lá na notícia crimine, né, que vai trazer um chamado fumus commissive delicti, que dá origem à investigação e sobre o qual recai a totalidade dos desenvolvimentos dessa fase, né. Então, toda a investigação está centrada em esclarecer quem foi, se existiu uma prova de existência do crime, ou chamadas indícios suficientes da autoria. A gente chama de PEC e ISA. Então, o inquérito policial, para você facilitar, para você decorar, ele busca duas meninas, PEC e ISA. Ou seja, se existiu a prova, se há uma prova de existência de um crime e se ocorreu indícios suficientes da autoria. A gente chama isso até de justa causa para a instauração do inquérito policial. Se não houve prova de existência do crime ou não há indício suficiente da autoria, não há que se falar em investigação criminal. É um procedimento preparatório da ação penal, ele antecede, ele tem caráter administrativo, ele não tem caráter judicial, toma cuidado. Toma cuidado. Bem que durante a sua investigação, existe ali hipóteses, situações em que há necessidade do poder judiciário ali investido através do juiz das garantias. Hoje a gente fala juiz das garantias, né? Não tá sendo aplicado, né, o juiz das garantias por força de uma decisão do Supremo. Mas quem vai atuar nessa fase é o juiz das garantias. Hoje o juiz, né, não tido como garantia, é um juiz único ainda, né? Porque com a juiz das garantias teremos um juiz da investigação e um juiz do processo de conhecimento. Bacana? Então, ele é produzido pela Polícia Judiciária, é o valor de coleta preliminar de provas por intermédio de um conjunto de diligências para apurar a prática de infração penal e sua autoria, PEC e ISA. Ok? Tranquilo? Quais são os objetivos do inquérito policial? Primário. Qual que é o objetivo primário? Apurar a autoridade e imaterialidade. Já falamos isso. Qual é o objetivo secundário do inquérito policial? Medir as circunstâncias em que a infração foi praticada. Quais são as funções instrumentais? Olha só, a doutrina avançada, né, gente? Olha só como a gente está aprofundando. Quais são as funções instrumentais do inquérito policial? Eu tenho uma função preservadora, uma função preparatória e uma função indicativa. A função preservadora, o inquérito policial, inibe a instauração de uma futura ação penal temerária, ou seja, uma ação penal sem a devida justa causa. Renato Brasileiro nos ensina que, para que possa dar início a um processo criminal, é necessária a presença de um lastro probatório mínimo. Lastro probatório mínimo. Gente, grava isso. Lastro probatório mínimo. Sob pena da denúncia, que é o pedido lá de condenação do Ministério Público, ser rejeitado, né? Ser afastado pelo juiz, por ausência da justa causa. Inclusive tem um artigo que possibilita isso, que é o artigo 395, inciso 3 do CPP, que possibilita ao juiz afastar o recebimento da denúncia quando ausente a justa causa, o justo motivo para poder entrar com a ação penal, que nada mais nada menos é a presença da PEC e da ISA. A segunda função é preparatória, onde fornece elementos de informação para a futura ação penal, e indicativa, pois o inquérito policial ainda se presta a alimentar uma finalidade acidental, por exemplo, fornecendo lastro indiciário, né, para a adoção de medidas cautelares ao longo da persecução penal. Por exemplo, uma busca e apreensão, bloqueio de bens, ok? Então ele possibilita na investigação o bloqueio de bens para futuro, arresto, para futuro sequestro de bens. Bacana, beleza? Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica? É um procedimento administrativo, pré-processual. Professor, é processo ou é procedimento? Decora, procedimento. Por que não é processo? Porque o processo administrativo, lá, deve ser regrado pela dialeticidade, ou seja, tem que ter ampla defesa e contraditório. Aqui não, aqui é procedimento administrativo, porque resta ausente a ampla defesa e contraditório. Quem são os destinatários? Imediato, promotor de justiça ou ofendido, se for o caso da ação penal privada. Imediato, o juiz, hoje o juiz das garantias. Bacana, beleza. Continuando, como eu já disse, procedimento, já respondi, é procedimento. Pergunta, por ser um procedimento administrativo persecutório de natureza inquisitiva, a ele é aplicada as regras dos atos administrativos?
Agora vamos lá para o direito administrativo. Segundo a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, as regras de direito administrativo lhes são aplicáveis. No que houver compatibilidade, por exemplo, a regra de publicidade sobre as restrições do inquérito policial. Lembra que eu falei em outras aulas sobre a respeito da avocação de inquérito policial? Lembra disso? A avocação da autoridade superior que avoca o inquérito policial de determinado delegado e remete para outro delegado de polícia. Lembra disso? É um ato administrativo, a avocação, que trata, se prende a ideia de competência, né? Lembra lá dos elementos do ato administrativo, né? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo, né? A competência, a avocação e delegação se prende à competência, esse elemento, né? Ou requisito do ato administrativo. Então, se aplica sim as regras do direito dos atos administrativos aqui. O inquérito policial ele é discricionário, ele é vinculado, lembra disso? Tudo isso se aplica também àquelas regras de direito administrativo. Olha que maravilha. Estão direito administrativo com direito processual penal. Continuando. O inquérito policial em aberto gera maus antecedentes para o réu? A resposta é não, tá? Existe um entendimento pacificado na súmula 444 do STJ que fala: é proibido, ou seja, é vedado, utilização de inquéritos policiais em ações penais em curso para aumentar, ou seja, agravar a pena do sujeito, a pena base, que é a primeira pena estabelecida lá na sequência, quando o juiz vai fazer a chamada conta, que a gente fala, ele vai fazer a pena. Quando o juiz vai determinar a pena do sujeito, condenar ele ou absolver, ele faz uma conta, ele tem fases, né? Chama isso de dosar a pena, ou dosimetria da pena. Primeira pena é a pena base, depois a pena intermediária e depois a pena definitiva. Bacana? Gente, ponto muito importante que está sendo explorado nas provas, principalmente dissertativas, né? Para você dissertar, para você escrever de forma aprofundada, é a respeito dos limites do inquérito policial. Existem dois grandes limites, o limite qualitativo e o limite quantitativo. O limite qualitativo ele exige, para a instauração do inquérito policial, tão somente a probabilidade que o acusado seja o autor, ou coautor, ou partícipe, de um fato aparentemente punível. Assim, o inquérito policial nasce da mera possibilidade. Mas ele almeja uma probabilidade, ok? Ele nasce de uma possibilidade, mas ele almeja uma probabilidade. Ou seja, para atingir esse objetivo, o inquérito policial tem um campo de cognição, ou seja, de exame apertado. Ou seja, para alguns, limitada essa cognição, esse trabalho mental de investigação. Então, ele se divide, esse plano qualitativo, em dois planos. Um plano horizontal e um plano vertical. No plano horizontal, ele está limitado a demonstrar a probabilidade da existência do fato aparentemente punível e a autoria, coautoria ou participação do sujeito passivo, né? Essa restrição ele vai recair sobre o campo probatório, isto é, dados a respeito da circunstância do fato, descrito na notícia que foi levada à autoridade policial, que a gente chama de notícia crimes, né? Então, o que se busca por esse plano horizontal é averiguar e comprovar o fato em um grau de probabilidade. Professor, muito técnico. Realmente. O plano horizontal, você tem que analisar essa probabilidade de se existiu o fato, aparentemente, se existiu esse fato aparentemente punível ou não. Tá? Já no plano vertical, então no plano horizontal, se prende a ideia do fato em si, do grau de probabilidade da existência ou não daquele fato criminoso. E no plano vertical, está o direito, isto é, os elementos jurídicos relevantes à existência do crime, vistos a partir do conceito formal, ou seja, fato típico, ilícito e culpável. O inquérito policial deve demonstrar tipicidade, ilicitude e culpabilidade aparente, também em grau de probabilidade. O contrário disso, a antítese, será a certeza sobre os fatos, elementos a esta reservada para a fase processual. Deixa eu explicar para você então. Então, esse limite qualitativo, que se prende à ideia dessa probabilidade, primeiro, é no plano horizontal, ou seja, um plano fático. Você olha, será que realmente aconteceu esse fato criminoso? Será que realmente é verdade que levaram isso ao autor? Matou alguém. Será que matou mesmo alguém? Então, está preso a essa cognição imediata, se houve ou não. Num segundo momento, eu vou analisar, aquele fato, ele é crime?
levar-se a uma situação, um plano horizontal, um plano fático. Segunda análise, é um plano vertical, da lei. Eu olho para a lei. Lei, é crime isso que estão me falando? Ah, sim. Opa, então há um limite aí nesse sentido. Há uma possibilidade de aplicação ou não dessa investigação. Lê um pouquinho mais aqui, aprofunda a respeito desse plano qualitativo e agora vamos falar do quantitativo. O quantitativo se prende ao seguinte: normativamente, o inquérito policial ele tem que ser rápido, tá? Quantitativo se prende à ideia de tempo, prazo, que é mais fácil para você enxergar. Existem limites para a realização do inquérito policial. A regra é 10 dias preso e 30 dias solto, né? Podendo ser prorrogado esse preso por mais 15 dias que foi apontado pela mudança, pelo pacote de crime. Mas não está sendo aplicada essa prorrogação de 15 dias para o sujeito preso, né? Aliás, 15 dias não, perdão, 10 dias, né? 10 dias, 15 dias, perdão, 15 dias, viajei. É uma mudança, né? A possibilidade da prorrogação do inquérito policial se o sujeito estiver preso, né? Uma única vez por mais 15 dias. Beleza? Então, hoje, o que está valendo é o réu preso, o inquérito tem que terminar em 10 dias. Réu solto, o inquérito tem que terminar em 30 dias. Então, esse limite é um limite quantitativo, tá? Que se prende ao timing, ao prazo razoável da duração desse procedimento administrativo. Bacana. Beleza. Maravilha. E eu tenho aí umas premissas constitucionais, né? Lembrando que a conduta pode ser tipificada como crime, inclusive, se há uma extensão dessa duração que eu falei para você em inquérito policial, né, de forma injustificada, né? Nesse caso, punido, inclusive, por detenção da autoridade policial de 6 meses até 2 anos. Né? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar a respeito das características do inquérito policial. Cara, um ponto, se você for ver estatísticas de prova, quando você abre o que concurso, você olha lá, a maior quantidade de questões está nessa parte de características. Então eu quero sua total atenção agora. Pode parar um pouquinho a aula, ir ali tomar uma água e voltar, né? Faz umas 10 flexões, se for o caso, uns 30 abdominais, já termina a aula com a barriga trincada já. As meninas aí faz um exercício de perna, um agachamento aí em casa, para você continuar aqui. E nós trataremos agora de características do inquérito policial. Preparou? Já tomou café? Fez 10 flexões? Fez 30... Como chama aquele exercício? Eu acho que é switch que fala, não sei. Faz um exercício aí de perna, isso aí, um agachamento, um afundo e vamos embora. Vamos falar sobre as características do inquérito policial. Primeira característica, ele é um procedimento inquisitivo. Fica fácil, que nós já falamos praticamente essa parte introdutória, né? Onde o inquérito policial, ele é inquisitivo, cuidado, tá? Professor, ele é inquisitivo porque não tem ampla defesa e contraditório. Não, não é isso. Ele é inquisitivo pelo fato de que ele é concentrado, na verdade, nas mãos de uma só pessoa. Tá? Ele é concentrado na mão do delegado de polícia. Então, por isso, ele tem uma característica de inquisitório. É claro, reflete disso a impossibilidade, né? Reflete disso a impossibilidade da dialeticidade, da existência da participação das partes, né? Da acusação e defesa. Okay? Então, ele é inquisitivo, primeiro ponto, porque ele é presidido, ele é concentrado em uma só autoridade, e segundo, que daí reflete a impossibilidade da ampla defesa e contraditório. Beleza? Tranquilo? Na verdade, a ampla defesa não, o contraditório em si, que é impossibilitado. Para alguns, vou falar isso. Mas é claro, existe a proteção ao direito ao silêncio, outras garantias fundamentais não são afastadas. Por isso, em regra, lá no artigo 155 do CPP, né, o artigo 155 do CPP, não é possível o juiz condenar o sujeito. Não é possível o juiz condenar o sujeito baseado tão somente em elementos informativos produzidos ao longo do inquérito policial. O artigo 155 proíbe que o juiz sentencie o sujeito fundamentado a sua sentença tão somente nos elementos de informação. Olha só como, inclusive, tem até uma doutrina que diferencia elementos de informação de provas propriamente dita. Elementos de informação seria nessa fase inquisitorial e provas propriamente dita na fase processual, onde ali poderia existir ampla defesa e contraditório em cima dessas provas.
Bacana? E o artigo 155, ele realmente traz essa diferença. Então o juiz não pode sentenciar tão somente fundamentado nos elementos de informação contidos no inquérito policial. Bacana. Beleza. Maravilha. É claro, né? Existem algumas investigações e aí não seria inquérito policial, tá? Aí não seria inquérito policial, que possibilita uma estrutura processual dialética, ou seja, ampla defesa e contraditório. A própria lei de imigração, lá no artigo 22, estabelece isso, a lei 13.455 de 2015, lá no artigo 58, fala que no processo de expulsão do estrangeiro serão garantidos ampla defesa e contraditório. É diferente, tá? É diferente. Não é inquérito policial, tá? Há inquérito para apurar falta administrativa também, eu tenho ali ampla defesa e contraditório, mas não é inquérito policial. Toma cuidado com isso. A inexistência de contraditório e da ampla defesa no inquérito policial torna ele inconstitucional? É inconstitucional isso, professor? Você não fala para nós que temos que ser sempre defensores da Constituição? Existe uma premissa constitucional, vem uma lei falando que não. Tá errado esse negócio, professor. Tá indo contra a Constituição. E aí? Já teve manifestação suprema quanto a isso. Já foi estabelecido que não existe inconstitucionalidade por duas razões. Uma, não é processo e não se destina a decidir litígio algum. Ainda que na esfera administrativa. Não decide, não tem decisão. O inquérito policial não é decisório. Ele é meramente indicativo, né? Ele vai indicar, esclarecer. Okay? Por isso que não vai ferir a ampla defesa e contraditório. Segundo ponto, não tem por objetivo a aplicação de uma pena, mas de possibilitar o exercício de um direito, qual seja o direito da ação penal, que é um direito constitucional. Bacana? Beleza? Por esses dois motivos, ele, mesmo ausente a ampla defesa e contraditório, ele é constitucional. Ele não vai decidir nada, ele vai só apontar a PEC e a ISA. Bacana. Qual o papel da defesa na produção de provas? Nossa, isso aqui é um ponto muito importante. Tanto para quem faz concurso para a polícia e principalmente para quem faz defensoria pública e exame de ordem, advogado. Bacana? Qual é o papel da defesa na produção? Qual é o papel da defesa para a produção de provas? Nós já falamos sobre a investigação defensiva, que é aquela encabeçada pela corrente majoritária da defensoria pública, no sentido de existir, dentro do inquérito policial, nessa fase, a possibilidade de um órgão acusador forte produzindo prova e, de outro lado, o órgão defensor forte produzindo prova. Que nós estamos em evolução doutrinária e legislativa a respeito disso, desse órgão defensor forte. Mas o que nós temos hoje para o exercício da defesa? O que nós temos para hoje? Vamos lá. Marta Saad, a doutrina de Marta Saad, ela diferencia o exercício da defesa em dois pontos. Um exercício exógeno e um exercício endógeno. Professor, eu não sei o que é isso. Se parece na minha prova que é um exercício de defesa endógeno. Gente, vai pela palavra, né? Endógeno, exógeno, endógeno. Endógeno é aquele que deve ser realizado dentro de alguma coisa, né, professor? E exógeno é aquele que é desenvolvido fora, não é? É isso aí. Vai no rumo. Exógeno é o desenvolvimento da defesa fora dos autos da investigação, por meio do exercício de algum remédio constitucional, por exemplo, um habeas corpus, mandado de segurança, ou requerimento direcionado ao juiz, né? Um pedido de liberdade provisória, um pedido de alguma prova a ser produzida, algum exame de balística a ser realizado, você pode fazer esse pedido diretamente ao delegado de polícia, mas alguma perícia especial a ser realizada. Bacana? E endógeno é aquele realizado dentro dos autos de investigação. Melhor dizendo, me desculpem. Exógeno é quando eu faço a conversa direto com o juiz, fora dos autos do inquérito. E exógeno é quando eu realizo dentro dos autos de investigação. A conversa é com o delegado de polícia. Por exemplo, exame de corpo de delito, o delegado é obrigado a fazer. Você sabe. Se você não sabe, você vai aprender agora. Os requerimentos realizados pela defesa podem ser indeferidos pelo delegado de polícia. O delegado pode indeferir. Né? E por interpretação extensiva, cabe até recurso para o delegado geral a respeito disso, por interpretação extensiva. Né? Nesse sentido, porque o requerimento de instauração de inquérito policial pode ser indeferido pelo delegado e você pode recorrer ao delegado de polícia. Né? E o requerimento de diligência, se for indeferido por interpretação analógica, você pode fazer também um recurso ao delegado geral a respeito disso. Então, no exercício endógeno, é o exercício dentro do inquérito policial. Aí eu teria, sim, a participação mais forte daquela chamada
a defesa, né, nessa fase de inquérito policial, que é a... Nós falamos, né? Oh, meu Deus. A investigação criminal defensiva, né? Bacana. O advogado pode participar na produção da prova, nos autos, do inquérito policial? Pode participar? Sim, mas é limitado, né? O advogado, ele não pode assistir os seus clientes durante a apuração de infrações, durante o interrogatório, o depoimento, subsequentemente, todos os elementos investigatórios, probatórios, desde decorrente ou derivado, direto ou indiretamente, poderá apresentar razões, quesitos, formular perguntas ao investigado, à testemunha, ofendido, perito, etc. Tudo isso o advogado ou o defensor público pode realizar, né? A defesa, mas nós falamos a defesa. A defesa, melhor colocamos assim que nós envolvemos também a defensoria pública. A presença do advogado ou defensor é essencial na realização dos atos de diligência do inquérito policial? Não, tá? Se o investigado não apresentar defensor, o ato será realizado sem a presença do advogado, tá? E ainda o delegado poderá indeferir questionamentos com base no artigo 212 do CPP e diligências pleiteadas pela defesa. Nós já falamos sobre isso, que pode realizar o recurso. Só que é o seguinte, tá? Eu já vou falar mais pra frente, mas se caso o acusado, investigado, ele solicitar a presença de um advogado, o delegado não pode continuar com o interrogatório. Necessariamente ele vai ter que produzir, vai ter que ser chamado, intimado o advogado, ele vai ter que dar linha na pipa ao delegado de polícia. Porque se ele assim não proceder, poderá responder por abuso de autoridade, tá? Já adianto esse assunto. Bom, tem um posicionamento interessante do STF, vamos trabalhar aqui agora, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Foi instaurado inquérito policial para apurar suposto crime que teria sido praticado por João. O advogado de João peticionou ao delegado, requerendo que todas as vezes que ele for ouvir alguma testemunha, a defesa seja intimada previamente com antecedência razoável, a fim de que possa participar do ato mediante a apresentação de razões e quesitos sob pena de nulidade, nos termos da linha A, inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. O delegado será obrigado a atender o requerimento do advogado? Outra pergunta. A defesa tem o direito, no inquérito policial, de ser intimada previamente da realização dos atos de investigação? A resposta é um sonoro não. Tá? O inquérito policial ele constitui procedimento de natureza inquisitorial, nós já falamos isso, destinado a uma formação de opinião delicti do órgão acusador, que é o Ministério Público ou a própria ofendido, se for uma ação penal privada. Então, nessa fase, as garantias de contraditório e ampla defesa, como já dissemos, são diminuídas, são reduzidas, são mitigadas. Até mesmo porque os elementos de informação colhidos no inquérito não prestam, por si só, para fundamentar uma condenação futura. Quem fala isso é o artigo 55. Então, por essa conclusão, não há um direito líquido, um direito subjetivo do advogado em ter que ser intimado das realizações dos atos processuais. Mas e aí, professor? A Lei 13.255, que alterou o artigo 7 do Estatuto, não garantiu essa intimação prévia que o delegado intimou, enquadrou o artigo 7º, inciso 21. A doutrina entende o seguinte, o Supremo, na verdade, diz o seguinte, essa alteração promovida pela lei, no artigo 7º, garante ao advogado do investigado o direito de assistir, tá certo? De assistir a seu cliente investigado durante a apuração de infrações penais, inclusive nos depoimentos interrogatórios, podendo apresentar razões, quesitos. Bacana, bacana. Mas a alteração não impôs um dever ao delegado de polícia, tá? De ter que intimar o advogado quando for realizar uma audiência, digamos assim. Daí você não pode extrair um direito subjetivo, né? Que seja intimado a defesa. A lei, na verdade, implicou um reforço nas prerrogativas do advogado. Bacana? Sem, contudo, interferir ao advogado no direito subjetivo. Sem, contudo, conferir ao advogado um direito subjetivo de intimação prévia. Então, como que o advogado João vai saber quando vai ter participação dos depoimentos? Bom, nesse caso,
Se é do interesse do advogado acompanhar os atos do inquérito policial, ele poderá ficar consultando os autos do procedimento a fim de verificar as datas que vão ser designadas os depoimentos conforme o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB. Bacana? Então, se ele quer realmente saber, então que ele fique ali procurando, esperando essa situação. Bacana? Mas deixa eu perguntar para você. Mas a citação não é um ato em que o réu toma ciência no... Opa, não, citação não. Então tá, beleza, entendemos isso, fechamos esse ponto. Bacana? Aí, como eu disse para vocês, tá? A respeito da lei de abuso de autoridade, tá? O artigo 15, parágrafo 2º, único, inciso 2, dispõe que incorre na mesma pena interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado e o defensor público sem a presença do seu patrono. Então, como eu já disse anteriormente, se caso o acusado investigado não é obrigado ao defensor nem advogado estar presente, mas se ele pediu, tem que parar tudo e providenciar. Beleza? Sob pena de detenção de 1 a 4 anos. Lembrando que os crimes da lei de abuso de autoridade são todos de reclusão e não há detenção, tá? Toma cuidado com essa pegadinha de prova aí que pode querer te sacanear. Vamos lá. Tem um ponto também importante a respeito da defesa, que é o artigo 14A, que está vigente hoje. Ele foi encartado pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. O que trata do artigo 14A? Vamos ler juntos. Fala assim, ó. Nos casos em que os servidores vinculados a instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. Professor, quem que é a galera que está aí disposta nesse artigo? Trata da chamada segurança pública, né? Estou falando Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, servidor público que estão vinculados à segurança pública, que figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, ou seja, não só inquérito, cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício da profissão. Ou seja, estão investigando um excesso cometido em uma situação que o policial acabou matando tido como criminoso numa situação X, e aí está sendo ele acusado do excesso cometido, né? O uso dessa força letal. Desses casos, mesmo consumado ou tentado, incluída a situação de legítima defesa, do Código Penal, o indiciado poderá, olha o verbo utilizado, poderá constituir advogado, constituir defensor. Pronto, isso aí não precisava nem colocar isso na lei, tá? Poderá constituir, é claro que pode, todo mundo pode constituir um defensor público. Mas o que interessa é os parágrafos. O parágrafo 2º fala assim: para os casos previstos na cabeça do caput desse artigo, o investigado deverá ser citado, né? Citação não é o termo correto, né? Citação é ato que toma conhecimento de um processo. Aqui está na fase de investigação. Então, o termo correto não seria citação, né? É uma crítica doutrinária quanto a isso, que o termo seria correto notificação, tá? Da instauração do procedimento investigatório. Então, ele vai ser notificado. Tem que ser notificado o sujeito, policial, tá? Foi instaurado uma investigação contra você aqui a respeito dessa situação da letalidade. Que você matou o sujeito lá, houve um excesso seu lá, está sendo investigado. Beleza? Beleza. Nesse caso, ele pode constituir defensor no prazo de 48 horas. Lá em cima já falava isso, né, no caput. Mas aqui estabeleceu um prazo para ele poder... notificou ele, aperta o start, 48 horas para arrumar um advogado. Bacana. Até aí não tem mistério. Ah, beleza, professor. Tá, e aí? Aí que é o seguinte... Se esgotou as 48 horas, ele não arrumou o advogado, e aqui está o pulo do gato, tá? Aqui está o pulo do gato no parágrafo 2º. Vamos até grifar o parágrafo 2º inteiro. O parágrafo 2º vai falar o seguinte, ó. Vamos botar uma cor mais clara, né? Vamos botar aqui uma cor, estou grifando aqui. Quem não assiste essa aula aqui, assiste essa aula no YouTube. Também temos essa aula gravada no YouTube, se você quiser. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação do defensor, ou seja, passou 48 horas e ele não nomeou o advogado. A autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição. Ah, ele é PM, então vou ter que intimar a PM do Mato Grosso, por exemplo. Aqui estava vinculado ao investigado,
à época da ocorrência dos fatos para que essa, ou seja, a PM, a Polícia Militar, no prazo de 48 horas, é outro prazo, cuidado com o prazo, viu gente? Vamos marcar, prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Ela vai indicar o defensor, normalmente pode ter um advogado dos quadros, né, o jurídico, da Polícia Civil jurídico, se existir, digamos assim, né, a normativa estadual estabelecer assim, poderá indicar esse advogado para poder, ou remeter diretamente à Defensoria Pública, se for o caso, tá? A Defensoria Pública não advoga para servidor público. Gente, essa visão limitada aí de atuação da Defensoria Pública já está superado, viu, gente? Está superado. Bacana? Beleza? Até na Justiça Militar nós temos a aplicação também da possibilidade da Defensoria Pública atuar. Beleza, então vou continuando. Então, o parágrafo 3º, 4º e 5º foi vetado desse artigo, e eu tenho o parágrafo 6º, né? O disposto constante desse artigo aplica-se aos servidores militares, vinculado ao disposto no artigo 142, que está falando militares da aeronáutica, das Forças Armadas, melhor dizendo, né? Aeronáutica, Marinha e Exército, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e a ordem. Então, toma cuidado, tá? Só vai entrar nesse pagode aqui, só vai entrar nesse procedimento de nomeação de advogado de 48 horas a 48 horas para os militares das Forças Armadas, se tiver atrelado a uma missão de garantia da lei e ordem. Bacana. Beleza. Então, resumindo, quem são os destinatários do artigo 14? Forças de Segurança Pública estaduais e federais, né? Nesse caso, são fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício da profissão de forma consumada ou tentada, e, além disso, as situações excludentes de licitude. Já para as Forças Armadas, como eu disse, só se tiver atrelada a situação de missões para a garantia da lei e ordem. Beleza? Qual o prazo para constituir advogado? Já falei 48 horas, já expliquei também esse procedimento de 48 horas, tá? Haverá algum impedimento para o prosseguimento das investigações caso não seja constituído advogado? E a instituição em que o agente público está vinculado à época dos fatos não indique um defensor. E aí? Passou 48 horas para o investigado, passou 48 horas para a instituição. E aí? O delegado não pode continuar? Pode. Normal. Continua as suas ações normalmente. Que ele cumpriu o que foi estabelecido pela norma. Bacana. Beleza? Outra característica do inquérito policial. Procedimento administrativo de caráter investigatório. Inexiste nulidade. Bom, o primeiro ponto nós falamos que ele é um procedimento administrativo, não é processo. A pergunta é, o que foi feito no inquérito policial? Ele vai contaminar uma interceptação telefônica realizada de forma incorreta, vai contaminar o processo principal? A doutrina majoritária vai dizer que não, tá? Vai dizer que não. Mas nós vamos falar desse assunto, nós vamos retomar esse assunto na nossa terceira aula sobre inquérito policial, depois nos acompanhe aqui, que nós vamos tratar a respeito de forma específica a respeito dos vícios do inquérito policial. Tá? Que existe uma corrente minoritária que vai dizer que existe sim a possibilidade dessa contaminação. E a corrente majoritária que cai nas provas de concurso público em provas objetivas, porque é o posicionamento atual do Supremo, é dizer que não vicia, que não há esse vício. Não pode gerar uma nulidade procedimental. Tá? Não tem como existir uma nulidade. Não tem o procedimento de inquérito policial, não tem um rito a ser seguido como há o processo. No processo penal, eu não posso ouvir o réu durante a audiência no primeiro ato, tem que ser o último a ser ouvido. Há um procedimento. Aqui não. Aqui não há um procedimento administrativo a ser seguido. Beleza? Tranquilo. Próxima característica, procedimento discricionário. O que se entende na discricionariedade para fins de inquérito policial? Toma cuidado. Aqui a discricionariedade que estou falando aqui é o seguinte, é a margem de conveniência e oportunidade traduzida no reconhecimento de que o delegado conduzirá a investigação de forma que melhor entender. Ok? Adaptado ao caso concreto. Então, ele vai ter a liberdade de realizar as investigações da forma que ele quiser. Ok? Da forma que ele tiver ao alcance dele. Então, o inquérito policial, como eu disse, não tem um rito, não tem um procedimento. Tá? O artigo 6º, 7º e outros do Código de Processo Penal, né? E o artigo 2º da Lei 12.830, de 2013, eles nos prestam a nos dar uma lista não exaustiva de diligência para os atos do delegado, que serão discricionários, para poder escolher
a melhor diligência para poder chegar à finalidade da investigação. Os requerimentos, ou seja, os pedidos da vítima ou suspeito, podem ser indeferidos? Sim, como nós já dissemos lá atrás, é possível, inclusive, recurso para o chefe de polícia como uma forma analógica, né? Por analogia, por interpretação analógica, né, do indeferimento para a abertura do inquérito policial pelo delegado de polícia nas situações de ação penal privada. Beleza? Então, por analogia, eu uso o artigo 14, tá? Que traz assim o artigo 14. O ofendido, o seu representante e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Bacana? Beleza? Mas existe alguma exceção em que o delegado, um pedido da vítima ou o pedido do suspeito, indiciado, do investigado, o delegado não pode se eximir? Sim, exame de corpo de delito, tá? Aqui ele tem que realizar o ato, que é um exame obrigatório. E as requisições emanadas pelo Ministério Público ou pelo juiz serão obrigatórias? Bom, se ressaltadas as manifestações dos pedidos ilegais, ele tem que ser cumprido, tá? É trazido como uma ordem a requisição do Ministério Público ou do juiz para a realização de diligências ou até mesmo para a abertura do inquérito policial, tá? Quem trata disso é o artigo 13, inciso 2. Mas lembrando que não existe hierarquia, tá? Não há hierarquia entre o juiz e promotor e o delegado. Todos tem que existir o mesmo tratamento protocolar. Bacana. Beleza. Maravilha. Então, o artigo 13 do CPP, ele traz essa regra em que o delegado ele vai cumprir os atos que se lhe forem determinados pelas autoridades judiciais, né? Além disso, realizar diligências que forem requisitadas pelo juiz ou promotor, ou cumprir um mandado de prisão, por exemplo, expedir pela autoridade judicial e ainda representar acerca da prisão preventiva, que é uma possibilidade do delegado de polícia, tá? Tranquilo? O STJ já foi provocado, tá? A recusa do delegado em não cumprir uma diligência requerida pelo juiz. Ele comete crime de desobediência? A resposta é não, tá? Vai repercutir apenas no procedimento administrativo disciplinar, mas não como crime propriamente dito. Bacana? Qual a diferença de oficialidade e oficiosidade? É um momento oportuno para isso. Oficiosidade é a regra que a autoridade policial deve agir de ofício, sem esperar ninguém provocá-lo, tá? Quando tomar conhecimento de um crime, exceto quando tratar de crime de ação penal privada, ou de ação penal pública condicionada à representação ou do ofendido. Mas fora essas situações, ele tomou conhecimento, ele tem que agir de ofício, tá? Sem esperar provocação. Ele pode agir de ofício, ele deve agir de ofício em alguns casos. Oficialidade diz que somente os órgãos oficiais estatais, só o órgão oficial estatal pode presidir o inquérito, que é a autoridade policial. Beleza? Então, oficialidade se prende à ideia que só o órgão oficial, chamado autoridade policial, pode presidir o inquérito. Oficiosidade é a regra que a autoridade policial ele deve agir de ofício, sem esperar ninguém pedir para ele. Bacana. O que se entende da figura do delegado natural, né? A Lei 12.830 de 2013, né, dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, e o parágrafo 4º do seu artigo 2º suscita a ideia da existência de um princípio do delegado natural, na esteira da noção mais geral de um princípio de autoridade, tá? Então a ideia isso seria uma autoridade pública que seria responsável, propriamente dita, pela investigação criminal, e aí traz essa ideia de delegado natural. Bacana? Defendido muito por aqueles que estudam para concurso de delegado de polícia. Qual outra característica importante que está postada no artigo 9º do Código Processual Penal é que o inquérito policial deve ser escrito. Fala assim o artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processo, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Pergunto, é possível inquérito policial de forma oral? Não, tá? Ele tem que ser escrito, não sendo possível a sua forma oral, onde os atos orais, por exemplo, o depoimento deve ser reduzido a termo, tá? Hoje digitado, né? Realizando uma interpretação evolutiva. Quando a gente fala também no artigo 9º, datilografados, tem que fazer uma interpretação evolutiva, tem que falar de digitados, tá? Quem que rubrica, professor? É a autoridade policial, né?
Quando o CPP se refere ao autoridade policial, nós já falamos, a regra é o próprio delegado de polícia. Bacana? Procedimento sigiloso. Essa parte é muito importante. Vamos lá. Posso dizer que o sigilo do inquérito policial exterioriza o princípio da eficiência? Olha que pergunta bacana. Vou repetir, tão boa é a pergunta. Candidato, posso dizer que o sigilo do inquérito policial ele exterioriza o princípio da eficiência dos atos administrativos da administração pública, contido no artigo 37 da nossa Constituição Federal? Você vai dizer sim! Segundo o Norberto Avena, né, o inquérito policial é conduzido de forma sigilosa em favor de uma eficiência, ou seja, um efeito surpresa para descobrir a busca do oculto, né, a solução do oculto. Quem deve zelar pelo sigilo do inquérito policial? Por regra, o delegado de polícia, né? Excepcionalmente, né, o juiz, por exemplo, na Lei 12.850 de 2013, que combate as organizações criminosas, exige uma autorização judicial para que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito policial. Então, por regra, eu tenho que o delegado, ele preserva o sigilo, mas, de forma excepcional, pode existir o juiz realizando essa função de guardar, de zelar pelo sigilo do inquérito policial. Bacana, beleza, maravilha. O artigo 20 fala isso, né, do delegado. A autoridade assegurará o inquérito policial, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Beleza? Maravilha. O outro exemplo que eu tenho, que o juiz pode realizar a guarda do sigilo sem ser necessariamente aquele estampado na Lei 12.850 de 2013, é quando, por exemplo, tomar providências necessárias à preservação da intimidade, à vida privada, à honra e imagem do ofendido em relação aos dados, depoimentos, outras informações constantes nos autos do inquérito, né? A seu respeito para evitar a sua exposição aos meios de comunicação. Então, o juiz pode, com base no artigo 201, parágrafo 6º do CPP, o juiz pode proteger a intimidade dos investigados e ele decretar, ele estabelecer o sigilo, se for o caso, tá? Ele interferir nessa situação do inquérito policial. Casos de proteção do acusado, deferida quebra de sigilo bancário, tudo isso também pode ser determinado pelo juiz, tá? Beleza? Maravilha. O inquérito policial não lhe é aplicado a publicidade ordinária, né, dos atos processuais normais, né? Que está contido lá no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal de 88. Né? Nisso, a doutrina divide o sigilo, o inquérito policial, em duas espécies. Eu tenho um sigilo interno e um sigilo externo. Fácil. Lembra lá do defesa endógena, exógena? Lembra aqui a mesma coisa. Sigilo ou segredo externo é o imposto para evitar a divulgação de informações essenciais do inquérito policial ao público em geral. Por intermédio do sistema de mídia, né? Da mídia. Já o sigilo ou segredo interno é o imposto para restringir o acesso aos autos por parte do indiciado, ou seja, o próprio investigado, e o seu advogado. Bacana? Sigilo interno não afeta o juiz nem a promotoria, né? Aí, né, aquela situação da investigação defensiva, nós falamos lá atrás, né? Dessa ideia, que o promotor e o juiz têm acesso, mas o advogado não teria. Porque, na verdade, o inquérito policial, quem tem o destinatário imediato é o juiz e o promotor, por isso é essa ideia. Beleza? E qual seria, aí um ponto muito importante, o acesso da defesa ao inquérito policial, tá? Bom, o defensor tem acesso tudo que já foi produzido e documentado, e é claro que tem interesse na defesa, que seja vinculado ao exercício da defesa. Tá? Então, ele tem um direito, acesso a uma situação de direito retrospectivo, e não prospectivo, palavras boas, né? Palavras-chave. Retrospectivo, ou seja, o passado ele tem acesso, ele não vai ter acesso ao futuro, ou seja, diligências a serem realizadas, o advogado não terá acesso. Mas o que já está consubstanciado, documentado, dentro dos autos do inquérito, por exemplo, uma degravação de interceptação telefônica, os dados bancários ou fiscais do sigilo regularmente quebrado,
os documentos levantados de uma busca e apreensão, o laudo pericial, tudo isso que já estiver contido no inquérito policial, documentado, o defensor terá acesso, beleza? Sob pena, inclusive, de crime de abuso de autoridade contido lá no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Bacana? Beleza? Tranquilo, professor? E para efetivar esse acesso, se for negado, eu tenho remédios constitucionais. Eu posso propor o habeas corpus, alguns falam também de mandado de segurança nesse caso, tá? E alguns falam até por violação à súmula vinculante 14. A violação à súmula vinculante 14, deixa eu ler a súmula vinculante 14 que é importante. Fala assim, a súmula vinculante 14 que cai muito em prova. Fala assim, ó, é direito do defensor no interesse do representado. No interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Alguma corrente doutrinária fala que não teria acesso a procedimentos administrativos, pelo fato que a súmula vinculante, ela fala claramente, expressa claramente, competência de polícia judiciária, tá? Competência de polícia judiciária. Aí competência de polícia judiciária é competência investigativa. E alguns vão falar assim, não, competência de inquérito policial. Então, por isso que há essa divergência doutrinária. Beleza? O advogado precisa de procuração, professor, para ter acesso aos autos que são declarados por sigilo? A resposta é sim, é posicionamento do STF e STJ, tá? Inclusive, o próprio parágrafo 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB determina isso, né? Os autos sujeitos ao sigilo deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14 da lei. Qual o ato que será dispensado a apresentação de procuração? Quando que o advogado pode ir lá, comparecer na delegacia, que não será exigido dele a procuração? Bom, sem procuração, terá acesso aos autos, por exemplo, da lavratura da prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, conforme o Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 14, tá? Desde que não estejam sob o sigilo. Bacana? Beleza? Gente, eu tenho uma sequência de julgados agora muito importantes que é a sua total atenção. Vamos lá. Primeiro, terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores premiados podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores? Sim ou não? Sim. Desde que estejam presentes dois requisitos. Um requisito positivo e um requisito negativo. O positivo fala o seguinte: o acesso deve abranger somente documentos em que o requerente é de fato mencionado. É de fato mencionado como tendo praticado o crime. E um requisito negativo, ou seja, o ato de colaboração não se deve referir a diligências em andamento. Deve ser excluídos os atos investigatórios e diligências que ainda se encontram em andamento. Aí não terá acesso. Beleza? Entendimento recente do STF. Segundo entendimento, pode ser negado o acesso de peças do COAF ao investigado que se prende informações de terceiros? Sim. Mesmo raciocínio. Se eu tiver, o investigado, ele quer ter acesso a peças do COAF. Bacana? E aí, nesse caso, tem ali, nessas informações, terceira pessoas. Ele vai ter acesso? Não vai ter. Se estiver vinculado a terceira pessoas no meio das peças, ele não vai ter acesso. Pode também ser negado o acesso às peças do inquérito policial a colaborador premiado de documentos, de peças do inquérito que não digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo investigado, está sendo acusado, ok? Se ele está pedindo peças que não tem nada a ver com o que ele está sendo investigado, pode ser negado os documentos do inquérito policial. Quer dizer que o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito? Sim. Ao que estiver atrelado aos interesses da defesa. O que tiver fora disso, tá falando em terceira pessoa, houve quebra-sigilo de uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa situação dele, que não se prende. Pode ter vários réus, né? Pode ter vários investigados. E não se prende a ele, pode ser negado? Pode, tá? Outro julgado importante, tá? Vamos lá. O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem. Perfeito. Perfeito.
Perfeito, tranquilo. Se está incriminando ele, ele tem acesso. Para o acesso a dados telemáticos, não é necessário delimitação temporal para fins de investigação criminal. Tá meio perdido essa daqui, mas no meio aqui, mas eu coloquei porque é uma decisão recente, tá? Quer dizer o seguinte, não é necessário delimitar o tempo, né, para o acesso requerido pelo Ministério Público esse acesso de dados telemáticos, um prazo determinado, né, quando ele faz o requerimento. Eu quero de março a abril, digamos assim. Não é necessário especificar esse tempo determinado, que na verdade, que estão constando nas plataformas, mesmo que exista uma lei, o Marco Civil da Internet, né, estabeleça que é necessário essa delimitação, tá? Então, o promotor não precisa fazer essa delimitação temporal. Bacana? Tranquilo? Porque determinar que a requisição judicial de registro deve conter o período a qual se refere tal quesito, não só é necessário para o fluxo de comunicações, sendo inaplicável para dados. Beleza? Dados telemáticos não precisa dessa limitação. Mas se fosse comunicações telefônicas, aí eu precisava colocar a determinação temporal. Tá? Próximo, nos atestados de antecedentes solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar anotações referentes à instauração de inquérito contra requerentes. Bacana, né? Existe, já mencionei a súmula 444 do STJ que estabelece isso também. Vamos avançar. Procedimento unidirecional, ou seja, o delegado de polícia, essa é outra característica do inquérito policial. O delegado de polícia, ao presidir o inquérito policial, não pode realizar juízo de valor, expondo a sua opinião crítica ou jurídica sobre o assunto, inclusive no seu relatório final. Bacana? Pelo fato de que a investigação é direcionada ao promotor de justiça. Então o delegado não tem que estar colocando a sua opinião particular quanto a isso. Então por isso que é um procedimento unidirecional, ou seja, é direcionado apenas para o destinatário imediato, que é o promotor de justiça, ou o ofendido, se for o caso. Próxima característica, indisponibilidade para a autoridade policial, ou seja, diante da notícia do crime, de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial terá discricionariedade quanto à instauração ou não do inquérito policial? Negativo. Por regra, não. Ele não tem essa discricionariedade. Sempre que tomar conhecimento da ocorrência, deverá instaurar um inquérito policial. Mas é claro, né? Há de ressaltar que, há certas hipóteses, o delegado pode deixar de instaurar um inquérito policial. O que a doutrina vai chamar de juízo negativo de admissibilidade. Juízo, repito, negativo de admissibilidade. A doutrina aponta duas situações. Por exemplo, notícia inidônea. Hipótese, por exemplo, de uma notícia crime que não fornece nenhum mínimo de informação necessária. Professor, o que é notícia crime? Assista na nossa próxima aula, você vai entender qual é a diferença de notícia crime direta, indireta, denúncia anônima, ok? Outra, fato notoriamente atípico, formalmente. Ele olha a situação e a situação não é considerado crime. Por exemplo, um pai e uma filha maiores de idade capazes de ter relação sexual. Não há crime. Não há crime. Não há crime. Não há crime de incesto no Brasil. Ok? Então, nesse caso, o delegado não vai instaurar um inquérito policial. O delegado pode realizar o juízo de atipicidade material ou bem jurídico? A resposta é não, tá? Grande parte da doutrina vai falar que, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância não cabe ao delegado de polícia, cabe ao promotor de justiça. Então, o delegado de polícia, ele tem uma cognição limitada a respeito da aplicação ou não da lei. Ele vê apenas uma análise vertical, ou seja, é fato criminoso? Está escrito na lei? Sim, então eu vou instaurar um inquérito policial. O inquérito policial pode ser arquivado pelo delegado? Jamais. Lembro do saudoso Luiz Flávio Gomes, né? O professor Luiz Flávio Gomes, né? Já falecido. Ele falava jamais, né? O delegado de polícia jamais poderá arquivar um inquérito policial. Até hoje fiquei gravado isso, ok? O delegado de polícia jamais arquiva inquérito policial. Termo circunstancial de ocorrência. O que é um termo circunstancial de ocorrência? É um instrumento que substitui a confecção de inquérito policial nos crimes de menor potencial ofensivo, tá? Menor potencial ofensivo, ou seja, crimes que não superam a pena máxima de 2 anos. Beleza? Tranquilo? Nesse contexto, assim, o inquérito policial será instaurado para apurar crimes que sejam superior a 2 anos. Já que nos casos de menor potencial ofensivo, a mera lavratura do termo circunstancial de ocorrência já basta.
já falamos isso, né? Já repito que o juiz pode realizar, no caso de porte de drogas para consumo próprio, o juiz pode realizar a lavratura do TCO, beleza? Mas, excepcionalmente, mesmo nos crimes de menor potencial ofensivo, será possível instauração em inquérito policial? A resposta é sim, toma cuidado, tá? Quando a questão for de difícil elucidação, revestida de certa complexidade, crimes que envolvem violência doméstica, por exemplo, um crime de ameaça, que é de menor potencial ofensivo, será instaurado inquérito policial. Toma cuidado. Outra característica é que o inquérito policial é um procedimento temporário. Nós vamos analisar a temporalidade do inquérito lá na nossa terceira aula do inquérito policial. Acompanhe aqui pelo nosso Instagram, aliás, pelo nosso YouTube e pelo nosso Spotify, ok? E por fim, ele é facultativo e dispensável para o promotor de justiça, tá? Promotor de justiça, ele pode dispensar o inquérito policial? Pode. O inquérito policial é imprescindível para a propositura da ação penal? Não, ele é prescindível. Se você ler o artigo 12 do CPP, sempre que servir de base, o artigo 27, qualquer do povo poderá provocar iniciativa no Ministério Público que caiba ação pública. O artigo 39, parágrafo 5º, dispensará o inquérito policial se com representação forem oferecidos os elementos que habilitem a promover a... Todos esses artigos fundamentam a possibilidade da dispensabilidade do inquérito policial. Todos do CPP podemos concluir que o inquérito policial ele é prescindível para a ação penal. Tá? Então, se o promotor de justiça ele já tiver toda a prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, não há porquê a instauração de um inquérito policial. Beleza? Tranquilo? A próxima aula a gente continua daqui. Vamos trabalhar a respeito do início do inquérito policial. Como ocorre o início da propositura do inquérito policial, uma matéria também muito importante para nossos estudos. Até a próxima.